Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana Psicóloga e hoje vou mostrar para vocês este quadrinho. Vou aproximar mais. Vozes Amarelas, do autor Mongeran, da editora HarperCollins. O livro fala sobre conceitos e preconceitos que nós brasileiros temos em relação às pessoas da raça amarela asiática. O autor Mongeran conta várias histórias, algumas autobiográficas e outras que englobam a realidade do povo asiático no Brasil. A primeira parte do livro, o autor conta a história de como desenvolveu a ideia dos 3 olhos nos personagens, que representam espírito, mente e corpo. Aqui ele foi fazendo os testes, tal. Então a primeira parte do livro tem toda essa trajetória, né, de como ele acabou tendo essa ideia. Deixa eu procurar aqui um bebê com 3 olhos. Então todos os personagens dele são configurados com esses 3 olhos. Uma característica dos personagens dele. Tem toda uma simbologia, um significado. Aqui, ó. Rapaz, dá pra ver bem os 3 olhos. Tá vendo? Então é isso. Bom, são 4 histórias, né, contidas neste quadrinho. Eu vou apresentar apenas uma. Ela se chama Ramone ou Ramoni, que quer dizer avó, e que eu acredito ser autobiográfica, a história da avó dele. Deixa eu ampliar aqui. Eu vou lendo a história, né? E vou mostrando para vocês as imagens. E aí depois a gente para fazer um pouco de reflexão sobre. Tá? Bom, meus avós moraram por 40 anos no Brasil. Nunca aprenderam português muito bem. Nem eu aprendi coreano. Eu não sou de ter muitos arrependimentos, mas esse eu tenho. Minha avó faleceu em 2018, no meu aniversário. Esta é uma história sobre a sua morte. Foi no dia 28/12 que recebi o telefonema avisando que vovó estava mal. Eu estava viajando no ano novo, mas consegui voltar rápido para vê-la. Aigo, Eric, lava a mão quando for casa. Hospital, muito bicho tem. Raigo é a coisa que mais lembro de ouvir vó falar. A Harabode, que é avô, morreu 2 anos antes, então eu estava cauteloso. Meses antes de a avó ir para o hospital, pedi para ela me dar o nome em coreano. Eric não precisava vir. Depois de insistir um pouco, ela me deu o nome, Sunan. A avó disse que o nome significa algo como enviado dos céus. Ela me viu assim, pois mamãe tentou engravidar por quase 6 anos. Ouvi que as avós têm uma conexão tão forte com os filhos de suas filhas, por terem nascido de um útero que nasceu do útero delas. Não sei, mas mesmo não falando a mesma língua, sei que éramos próximos. Na UTI não pôde ter gente junto toda hora. É assim para todo mundo. Temos que ir, descansa, mamãe. Os médicos estão conversando sobre o que fazer. Mas para a avó, isso significava ficar sem tradução por um tempo. Mamãe quase não saiu do hospital. E mesmo assim, vovó esteve no escuro em alguns momentos,
Como será que ela se sentiu? Em uma das visitas ao hospital, fiquei sozinho com a avó. Filho, vou falar com os médicos, fica com a vovó, claro. Ela apertou a minha mão e, sem forças para traduzir, me disse algo em coreano. Talvez fosse sobre lavar as mãos, para não pegar bicho no hospital. Mas a verdade é que, infelizmente, eu nunca vou saber. Por um milagre, conseguimos tirar vovó da UTI alguns dias depois, para passar seus últimos dias em casa com a família. Ela dormia muito. Eu suspeito que sua visão já faltava, porque seus olhos estavam cor de prata. Minha família se mostrou grande nessa hora. Todos vieram vê-la. Até um tio que estava na Coreia para o casamento de uma prima voltou. Foi bonito e triste ver todo mundo em volta de avó. Ela sempre foi o centro da família. Seus filhos, netos e bisnetos revezavam o privilégio de segurar sua mão. Na minha vez, vovó abriu os olhos. Eu me fitou fundo, seus olhos de prata pareciam ver através de mim. Eu sabia que aquela seria provavelmente a última vez que a gente se veria assim, olho no olho. No dia 9 de janeiro de 2018, meu aniversário, acordei com a notícia. Desmarquei as festividades e fui para o cemitério. De alguma forma eu sabia que seria naquele dia. Deve ter sido a forma de a avó não deixar minha mãe tão triste todo ano, um dia de morte, mas de vida. Vovó era formal, já tinha deixado separado o seu handbook funeral, mas ninguém da funerária sabia vestir uma roupa de coreana em alguém. Minha mãe então trocou as roupas do corpo de vovó sozinha. Essa foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Seis meses depois. Seu café, obrigado. Tá bonito seu oratório, né? Botei aquela guanho. E aquela concha? Era do avô. Ele amava conchas. Sério? Nossa, vovô sempre foi tão sério. Não imaginei que gostasse dessas coisas. Apesar de vovó ter partido, convivo com ela diariamente. Mãe, posso ficar com essa concha? Claro, filho, tenho várias. Nos cobertores que ela costurou na minha comida favorita, nos cobertores que ela costurou na minha comida favorita, na arte que faço, nos móveis coreanos que vieram no navio, na forma como fui criado, na história de nossa família, na mensagem de coragem de meus avós que atravessaram o mundo por seus filhos. Talvez seja isso que as pessoas queiram dizer com legado, porque através da vida que teve, através da pessoa que foi, vó vive em mim. Bom, essas são as últimas imagens da história. É o que me dizem. Bom, o autor, no início ele faz uma introdução explicando um pouco sobre o que é ser um imigrante, no caso coreano, no Brasil. E eu vou colocar só um trechinho, ele coloca bem mais, tá? E eu vou colocar só um trecho porque ela tem ligação com essa história. Tá? A maior sequela de toda essa vivência, no entanto, não foram os estereótipos infiltrados em minha personalidade ou os sentimentos amargos decorrentes das piadinhas e suposições sobre o tamanho do meu órgão sexual. A coisa mais terrível e destruidora de tudo aquilo gerou em mim foi uma grande repulsa às minhas origens. Uma vontade enorme de, ainda jovem, me afastar de tudo que era asiático, japa ou coreano.
Um afastamento das possíveis conversas que eu poderia ter com meus avós sobre suas vidas antes de migrarem para o Brasil. Migração que, curiosamente, faz 60 anos no ano da publicação deste livro. Um afastamento da cultura coreana, mesmo quando estava tão presente na minha própria casa, e uma repulsa pelo único idioma que meus avós eram fluentes, até onde eu saiba. Tudo isso numa tentativa torta e inconsciente de sobrevivência social, de ser aceito em ambientes e por pessoas que nunca me enxergariam como igual. Acredito que vocês possam imaginar a forma como isso afeta o psicológico de uma criança. Ele vai falando mais coisas, mas só é que tem um contexto ligado a essa história. E o quanto ele se arrepende por não ter se aproximado melhor das suas origens, das suas raízes, dos seus avós. Bom, o que mais me chamou nessa questão foi um despertar de uma realidade a qual eu não sabia da existência, o preconceito sobre as pessoas de origem asiática. Eu já ouvi, claro, muitas vezes dessa questão, piadinhas, dessa questão do órgão sexual, de chamar de japa, de chamar amarelo, de olho puxado, quer dizer, mas eu nunca parei realmente para pensar, para refletir que isso era muito consistente, que isso é muito visado, que isso é muito falado, esse preconceito em relação ao povo asiático. Aquela coisa, como não me pertence, a gente olha, mas não vê. E com esse quadrinho eu acabei tendo um despertar para a realidade deles, de como qualquer preconceito é muito difícil de encarar. Bom, a escolha da figura representa metaforicamente os 3 olhinhos dos personagens do autor, uma forma de me manter alerta às questões denunciadas por ele, um olhar desperto a percepções, sensações e pensamentos que pairam na minha consciência, para um processo de reflexão e ressignificação de possíveis conceitos e preconceitos que eu tenho em relação ao povo asiático. O que existe por aí é uma forma de você se tornar consciente e alerta para algo que você nunca deu conta, nunca parou para olhar uma segunda vez. Bom, essa é a figura. Olha aqui. Tem esses 3 olhos, vão me lembrar os 3 olhinhos dos personagens dele e automaticamente me lembrar sobre as suas questões e como está essa minha questão. Ok? Bom, vocês que me ouvem, tem pessoas de descendência asiática? Vocês são pessoas com descendência asiática? O que o autor expõe tem algo que se encaixe em sua realidade, nas suas experiências? Como traduzem suas experiências pertencentes à raça asiática? Que figura vocês escolhem para representar tal experiência? Com qual objetivo? E é isso. Essa é a história. Ainda existem mais 3 histórias aqui, muito bacanas, muito elucidativas quanto à configuração do preconceito, E aí, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena. É um livro bem fácil e acessível, informativo e alerta para pessoas como eu, que nunca se deram conta dessa realidade verdadeiramente. Obrigado por tudo, obrigado por ouvirem. Se gostaram, deixem um like, compartilhem. Nós nos vemos no próximo olhar.